especialzinho Dioscórea. Tudo bem com vocês, plantoides? Eu tenho trazido aqui para vocês referências de gêneros que coexistem, coabitam, convivem bem em hábitats, em climas de florestas úmidas, subbosque. Neste episódio aqui, do básico da Urban Jungle, eu trago mais detalhes a respeito desses gêneros. E no especial compacto de hoje, eu trago o gênero Dioscórea, mais uma referência aí, cujas espécies, boa parte delas também coexiste, coabita, convive em climas semelhantes àquela galera aí de Philodendron, Anthurium, Aglaonema, Begônia, Oia, Ipsalis, Platycerium, diversas plantas do grupo das samambaias, Nepentes, Cephalotus, e aí a gente tem então as Dioscórea. A primeira beldade que eu vou trazer para vocês é uma mocinha relativamente conhecida no mundo, já faz parte de diversas coleções mundiais, é a Dioscórea discolor. Originalmente descrita como espécie do Equador, foi descrita em 1850 e depois foi avistada na Venezuela, e a gente sabe que tem espalhado aí em regiões específicas do Brasil também. Dioscórea discolor é uma espécie caducifólia. Em boa parte aí do Brasil ela desaparece durante o inverno. Aqui em São Paulo, com certeza, as folhagens, os caules, os pecíolos somem. Preservam-se no subterrâneo aqui os bulbos, rizomas, que são batatinhas, no caso delas são bem redondinhas assim. E durante épocas mais quentes, chuvosas e quentes e úmidas, elas retornam com essas folhagens bem interessantes, bicolor, discolor, duas cores bem marcadas, e por isso recebe este nome, embora tenha algum degradê aqui também. Poderia ser tricolor, supostamente. A Dioscórea discolor é uma espécie trepadeira, por isso eu deixei essas duas hastezinhas aqui, tá certo? A gente vai ver lá enrolando e subindo. As folhas ficam relativamente grandes, bem vistosas, com esse formato cordato, forma de coração. E há alguns anos é uma queridinha de coleção dos colecionadores do mundo inteiro. Muita gente que coleciona planta, que tem este hobby, tem uma Dioscórea discolor em sua coleção. Como que eu vou condicionar em clima? Clima relativamente semelhante à galerinha lá que eu já mostrei naquele básico, tá certo? Contudo, assim como as begônias, este carinha aqui, begônia ácida, vale a pena a gente deixar secar o substrato também. Então é do úmido para o seco. Se às vezes a gente exagerar na rega, ou a própria plantinha aqui, os indivíduos, tem uns 3 ou 4 aqui, sentirem que o substrato está muito úmido, muito molhado, os rizomas, as batatinhas podem apodrecer. E por experiência própria, eu já tinha um indivíduo maior que eu resolvi deixar no aberto, nos períodos de chuva. E quando ele chegou, começou a chover. Foi uma temporada de entrada aí de verão. E com aquelas chuvas todas, acabou molhando demais. A batatinha, o rizoma apodreceu e eu perdi a bichinha. Então neste caso aqui, eu vou deixar indoor. É uma espécie de sombra, meia sombra, sombra. Se quiser dar um solzinho de tarde, de manhã, vale a pena dar. E cuidar desse substrato, cuidar da rega mais controlada. Por ser uma espécie de subbosque também, floresta úmida, a serrapilheira aqui é o padrão de substrato mais ideal, mais adequado para um indivíduo, para uma espécie como a Dioscórea discolor, tá certo? Muito legal essa plantinha, vai ficar bem interessante à medida que crescer. Os cordatos são bem bonitos, bem vistosos. Os indivíduos aqui naturalmente vão produzindo novos rizomas e vai se espalhando o volume de plantinhas como essas aqui, que são umas 3 ou 4, como eu disse. E agora terei esse cuidado indoor. Muito provavelmente vou deixar lá
perto da porta de vidro, em algum esquema vaso sobre vaso, e a gente vai ver aí a bichinha se desenvolver, tá certo? Meu indivíduo é bem miúdo, mas a gente faz aqui, cumpre aqui a função do cultivo. E embora eu tenha começado o episódio mostrando a Dioscória mais conhecida, de reputação conhecida entre colecionadores mundiais, preparei esse episódio basicamente para mostrar este carinha aqui, por ser brasileiro, claro, ou quase sempre claro, uma espécie que existe no Espírito Santo, foi descrito em 1986 e a gente está falando aqui, ó, da Dioscória basiclavicalis. Dioscória basiclavicalis. Esse nome provavelmente é assim devido a essa estrutura super curiosa, bem distinta, que é parecido com caudex, espinhento. Tem uns espinhos mais duros aqui, tá certo? Acho que dá para ver aí. Ela também é, ó, uma trepadeirinha clássica. Tem folhas bem cordatas, porém narrow, alongadas assim, nervuras expressivas. É como se fosse algo parecido como um anthurium, né? Um anthurium narrow. As lâminas foliares mais juvenis, elas têm presença de antocianina. Essa aqui já está até mais clarinha, mas ela começa bem escura por causa da antocianina. E aí quando a gente pensa assim em antocianina, a gente pode subentender, não é regra geral, a gente começa a subentender que ela curte um sol mais presente aqui, uma luz solar menos filtrada. E aí que eu fui fazer a pesquisa para criar este episódio e a gente descobre que o quê? Curiosamente, é uma Dioscória rupestre, é uma rupícola. Ela costuma nascer também, além de subbosque, ela costuma nascer também em áreas rochosas do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Esse carinha então é de subbosque, é encontrado em áreas específicas de subbosque, porém também encontrado no meio das rochas, em regiões rupestres. É uma rupícola. Embora seja uma espécie de região do Espírito Santo, popularmente naquela região ela é tida como salsa jacaré. É um fitoterápico utilizado aí para problemas de inchaços. Esse nome popular, embora seja popular, ele é extremamente localizado, porque só essa turma local conhece essa planta como salsa jacaré. Se a gente der um Google nesse nome popular, você não tem uma lista infinita de resultados apontando para uma mesma planta, essa no caso. Aparecem outras ocorrências lá, mas localmente é de maneira informal conhecida como salsa jacaré, tá certo? Bem peculiar essa situação. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, principalmente no próprio Instagram, e não existe ocorrência dessa espécie por lá. Então é notório que quando o Fly aqui a divulgar no feed, como eu já fiz em story, os gringos, principalmente os indonésios, eles vão ficar felizes, entusiasmados em conhecer esse carinha aqui. Indonésio que é indonésio, essa turma aí que é plant grower, eles vão estar de olho, eles estão de olho sempre. E com certeza isso aqui vai fazer sucesso entre eles. Eles que também têm algumas espécies SP de Dioscória muito interessantes e que também me ajudaram a servir de referência para sugerir o gênero. Aí o Guilherme da Tropicalia Garden trouxe para minha espécie. Valeu, Guilherme. E por fim o pesquisador João Marcelo Braga. Tá aqui um episódio com ele, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele falou pra mim: ó, Fly, esse cara cresce muito. E aí eu fui dar uma busca mais apurada e vejam só, uma Dioscória que se agiganta. A nossa referência é a Dioscória discolor, né? A principal referência. Essas estruturas aqui que não são caudex,
acabam sendo caules aí provavelmente, vão ficar enormes, e deem uma olhada aqui na foto, só para vocês terem de referência. Acaba sendo um carinha bastante ornamental, miúdo assim principalmente, e a gente vai controlando o bichão aqui, o bichinho que vai virar um bichão à medida que ele for se desenvolvendo, tá certo? Abaixo desse caule existe sim um rizominha, uma batatinha, que ajuda também a determinar o gênero. E no caso aqui, ó, coloquei também no substrato de serrapilheira, contudo o hábitat, o clima aqui será outro em relação à Dioscorea discolor. Agora no final do episódio vocês vão notar comigo quais são os microclimas diferentes na mesma casa, que eu vou deixar estes dois indivíduos, essas duas espécies do mesmo gênero, Dioscorea. Belíssima planta, muito legal. Então aqui está a Dioscorea discolor, a 1 metro da porta de vidro. Vocês até estão notando aí entrada de luz solar direta, sem filtro. Mais ao fundo aqui. Esse contexto umidificador bem pertinho, umidade alta, luz solar filtrada e atenção aqui nas regas, tá certo? Para que eu faça algo do úmido para o seco. Supostamente ela pode até agarrar no tutor aqui do tênue, e se acontecer, capaz que eu deixe, tá? Nessa mistura aí. Eu não acredito que role uma competição tão agressiva aqui nesse contexto. E a outra espécie estará aqui na estufa úmida. Nessa posição aqui, ó, onde chega a molhar um pouquinho, tá certo? Só que bate uma incidência de luz solar direta, parcialmente filtrada, um filtro mínimo aqui. Isso porque os vidros da cobertura estão um pouco sujos, né? Aqui eu tenho um adesivo fosco, então a gente vai ter aqui uma filtragem mínima, mas não chega a ser sol pleno, porque aqui não chega a bater 6 horas. Mas é um solzinho legal aqui já para ela. Molha um pouco, mantém a umidade alta, molha um pouco o substrato, não chega a encharcar. Com sol aqui direto seca mais rápido. Enfim, algo como um clima mais de ambiente rupestre, né? Só um extra de curiosidade, aqui eu tenho a Dioscorea chondrocarpa, na área externa, tomando chuva no caso. Ela é praticamente um mato, na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Cresce bem, também é caducifólia, e deve ter aí em diversas regiões do Brasil. Meio que mato mesmo assim. Fácil de propagar, fácil de crescer, enfim. É isso aí, meus queridos plantoides.